Oi, eu sou a Bá, seja bem-vindo ao Bis. Aqui no meu canal a gente sempre fala sobre cultura pop de uma maneira divertida e informativa, por isso se você ama esse universo tanto quanto eu, já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações. Eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo que vai sair por aqui. E se você quiser acompanhar meu conteúdo extra lá no Instagram, eu posto mais sobre cultura pop, literatura, moda. Eu também sou escritora, saio em bastidores do canal. Vai rolar muitas novidades daqui pra frente que eu tô preparando, então me segue lá no @abá do jeito que tá aparecendo aqui embaixo. Eu tenho certeza que você também vai curtir e eu te espero lá. A série Friends estreou em 22 de setembro de 1994 e o último episódio foi ao ar em 6 de maio de 2004. Ao todo, a série teve 10 temporadas e a música de abertura é a conhecidíssima I'll Be There For You. Essa é uma das séries mais famosas e mais queridas do mundo e esse ano, como ela completou 25 anos, eu vim aqui para contar para vocês algumas curiosidades que eu tenho certeza que a maioria dos fãs não sabe e vai gostar muito de saber, porque eu também sou uma grande fã de Friends. Acabou que eu comecei a assistir meio tarde, assim, faz pouco tempo, porque eu tinha um pouco de receio e eu achava que não seria tão interessante pra mim, algumas implicâncias assim que todo mundo tem. E aí eu comecei a assistir de maneira bem despretensiosa, eu acabei me apaixonando. Se você nunca assistiu, corre lá na Netflix que ainda tá disponível e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E se você já é um fã como eu, vamos lá aos 25 fatos que eu tenho certeza que você vai curtir muito saber. Bom, a primeira curiosidade é que a atriz que interpretou a ex-esposa do Ross, a Carol, no primeiro episódio ela foi interpretada pela atriz Anita Baroni e logo em seguida ela foi substituída pela atriz Jane Silbert. Aparentemente, a Anita Baroni, que foi a primeira atriz escolhida, não ficou muito satisfeita em saber que a Carol teria um papel tão secundário na série, ela queria um pouco mais de espaço, e aí ela optou por sair e foi substituída logo em seguida. A maioria das pessoas não percebe a diferença. Eu achei que foi uma coisa muito bacana, porque a atriz escolhida depois fez um papel muito legal e ela não era tão secundária assim, ela foi bem importante durante bastante tempo pro andamento da história, então eu achei que foi uma substituição legal. O segundo fato é que aquela moldura amarela que fica em volta do olho mágico na porta da Mônica, que se tornou o grande símbolo da série, muitas artezinhas, fanart, objetos de decoração, coisas que são vendidas para os fãs, tem aquela moldura como símbolo, mas na verdade ela foi um acidente, porque ela era um espelho que fazia parte da decoração do set e ele quebrou. Então o cenógrafo decidiu pegar a moldura e colocar lá em volta do olho mágico para aproveitar, e ela acabou se tornando esse grande símbolo da série. Então é uma curiosidade muito bacana que eu acho que quase ninguém sabe, e é muito interessante saber como uma coisa totalmente por acidente se torna tão simbólica. A terceira curiosidade era de que no início a ideia era de que somente o Ross, a Mônica, o Joey e a Rachel fossem os personagens principais e o Chandler e a Phoebe iam aparecer esporadicamente na série. Mas depois, conforme foi se desenvolvendo o conceito ali, o roteiro, eles decidiram que seria muito legal que o grupo de amigos fosse em 6, e eu acho também que foi muito acertado, porque o Chandler e a Phoebe são tão importantes ali para a dinâmica do grupo quanto os outros 4. A quarta curiosidade é muito interessante, porque a personagem Rachel se tornou um grande ícone de moda nos anos 90. Os figurinos dela eram muito copiados. Até hoje a gente encontra muitos looks dela naquela época em tendências retrô. E o primeiro corte de cabelo que ela usou foi um estouro nos Estados Unidos. As mulheres iam nos salões pedindo muito. Por favor, senhor cabeleireiro, me faça um corte de cabelo. Quero meu cabelo bem bonito. Aquele corte de cabelo ficou conhecido como The Rachel lá, e ela detestava esse corte de cabelo, tanto pelo fato dela achar muito feio, quanto pelo fato dela falar que não era nada prático, porque ela precisava ter um cabeleireiro o tempo todo com ela para arrumar o cabelo, ela não conseguia fazer isso sozinha, então ela detestava isso. É muito curioso. I don't know how we got here. A quinta curiosidade, que também é muito interessante, é que a primeira atriz
que foi cotada para viver o papel da Phoebe foi a Ellen DeGeneres, é a apresentadora mundialmente famosa, e eu não consigo imaginar isso. Eu acho que seria muito diferente, eu acho que teria um impacto muito grande no ritmo da série. Eu amo a Ellen DeGeneres, mas eu acho que a Lisa caiu como uma luva assim pro papel da Phoebe. Só que é bem interessante pensar como no começo o conceito é bem diferenciado e eles pensam em algumas pessoas que tecnicamente não tem nada a ver. A sexta curiosidade é que a Lisa Kudrow, que interpreta a Phoebe, já tinha interpretado a Úrsula na série Mad About You, ou como garçonete também. E aí eles decidiram inserir a Phoebe como irmã gêmea da Úrsula. A Úrsula até aparece em Friends também, para fazer essa ligação entre as duas séries. Aqui no Brasil ela não é conhecida, mas lá nos Estados Unidos é bem famosa. Então é uma espécie de crossover que, pra quem é muito fã de séries, é muito interessante de saber que foi feito isso. A sétima curiosidade é que o Marcel, o macaquinho do Ross, foi interpretado por dois macaquinhos diferentes e um deles era uma fêmea, a Kate, e ele acabou sendo cortado mais pra frente da série porque ficava muito cansativo pro animal. Naquela época a gente não tinha tanto essa conscientização em relação a usar animais em gravação e tal, e era um pouco diferente e acabou sendo um pouco estressante pros macaquinhos que eram usados, e aí ele foi cortado mais pra frente na série. A oitava curiosidade é que o sofá do Central Park, ali da cafeteria, que ficou tão simbólico quanto a moldura amarela, na verdade foi achado nos porões da Warner Bros. Ele tava caindo aos pedaços, inclusive dá pra ver ele bem desgastado no início, e aí só com o passar do tempo que ele foi restaurado. E pra quem presta bastante atenção nos detalhes, assim, dá pra ver uns rasgados, algumas coisas assim, mas a produção viu potencial no sofá e arrastou o sofá lá do porão pro set de filmagens. A nona curiosidade é que a atriz Jenny Gable, que interpretou a agente do Joey, a Stella Leonard, também interpretou a enfermeira que participa ali do parto da Carol, da ex-esposa do Ross. Então sempre rolou assim em Friends que eles pegassem alguns personagens bem secundários e reaproveitassem eles em outras cenas como figurantes, e essa é bem interessante e bem emblemática. A décima curiosidade é que no episódio em que o Ross descobre que a Rachel ama o uniforme da Marinha e ele resolve vestir para fazer uma surpresa para ela e carrega ela nos braços, é uma referência direta ao filme A Força do Destino, que foi protagonizado pelo Richard Gere. Então ficou uma coisa bem interessante ali, uma espécie de homenagem, né? A 11ª curiosidade é que ao invés da música de abertura I'll Be There For You, do The Remembrance, eu acho que é assim que se fala, na verdade a música seria do R.E.M., porque essa música do grupo original, ela foi escrita em parceria com o pessoal de criação da série mesmo. Mas antes disso eles tinham a ideia de usar a música do R.E.M., a Shiny Happy People. Também foi ótimo que mais pra frente eles tivessem tido a ideia de coescrever a outra música, porque eu acho que ela ficou bem melhor como abertura da série. A 12ª e a 13ª curiosidade se complementam, porque enquanto o episódio Aquele em que Ninguém Está Pronto foi gravado inteiro dentro do apartamento da Mônica, porque na época a equipe não tinha verba de produção e aí eles precisavam economizar. Quando a série explodiu ali no meio, eles acabaram ganhando $1 milhão cada ator. Eu sou rica! Eu sou rica! Por episódio, e é bem interessante notar como eles começaram com um orçamento muito reduzido, um sofá lá caindo aos pedaços encontrado lá na Warner, e acaba se tornando esse estouro e os atores ganhando milhares e milhares de dólares. Então é bem interessante como uma ideia simples pode explodir e as pessoas possam amar tanto uma série igual foi no caso de Friends. A 14ª curiosidade é bem triste. A Courtney Cox, que interpretava a Mônica, sofreu um aborto naquela época e ela precisou gravar a cena em que a Rachel dá à luz,
logo após ela ter sofrido esse aborto. Então a gente imagina que tenha sido uma coisa bem triste para ela. A 15ª curiosidade é que os escritores tinham muita dificuldade em colocar títulos nos episódios, e aí eles optaram pelo mais fácil, que todos os episódios começam com aquele em que aconteceu alguma coisa. Porém, menos o primeiro e o último, que começam desse jeito, mas o que também ficou como uma marca da série acabou sendo totalmente por acaso, porque realmente eles não tinham criatividade para colocar título. A 16ª curiosidade é que a Janice, a namorada do Chandler, aparece em todas as temporadas, menos na 6ª, em que só a voz dela aparece gravada numa fitinha de Dia dos Namorados, e ela acabou meio que por sorte ali fazendo parte da série inteira, apesar de ser uma personagem secundária. A 17ª curiosidade é que a Rachel é a recordista em menções nos títulos dos episódios. Ela foi mencionada pelo menos 26 vezes em títulos como aquele em que a Rachel faz alguma coisa. Então é algo bem interessante, porque a Rachel era uma das mais populares da série, e acabou que, sendo por coincidência ou não, ela é a mais mencionada. A 18ª curiosidade é que o ator que interpretou o Ross, ele acabou que depois da série se envolveu muito mais com produção, com bastidores, e ele se deu muito melhor atrás das câmeras, mas já nessa época ele gostava muito de trabalhar com produção e com edição, então ele dirigiu pelo menos 10 episódios da série, que é uma coisa muito legal de para quem trabalha com televisão, com cinema, acumular funções, tanto ter a oportunidade de você ser ator como diretor, é algo bem legal. A 19ª curiosidade não é tão bacana, porque infelizmente todos os atores, né, os principais, os 5, foram indicados pelo menos uma vez ao Emmy de melhor ator de série, e a única que nunca foi indicada foi a Courtney Cox. Eu não sei por qual motivo, eu acredito que isso tenha deixado ela bastante chateada. É uma pena, mas foi o que aconteceu. A 20ª curiosidade é até bem engraçada. A gente sabe que a principal característica da Phoebe, que é uma coisa cômica na série, é o fato dela tocar violão muito mal e insistir em tocar e cantar. Smelly cat, smelly cat. Isso acontece porque a atriz precisou fazer aulas de violão, mas ela não se adaptou e ela odiava. Teve um período em que ela simplesmente desistiu de aprender, e aí os criadores da série acabaram incorporando isso, o fato dela tocar muito mal, pra ser um alívio cômico e ser uma coisa que tem a ver com a personalidade dela, por ela ser meio maluca. A 21ª curiosidade é até bem engraçada. A gente sabe que o Bruce Willis fez uma pequena participação ali como o pai da menina que o Ross estava interessado, e isso só aconteceu porque ele acabou perdendo uma aposta pro Matthew Perry, que fazia o Chandler. Eles estavam trabalhando juntos em outra produção, e aí o Bruce Willis fez uma aposta com ele em relação à bilheteria do filme e acabou perdendo, e aí ele foi obrigado a participar de Friends e acabou doando o cachê dele na época para caridade. A 22ª curiosidade é que a série se passa toda em Nova York, mas na verdade ela foi gravada em boa parte na Califórnia. Existem tomadas em outras cidades, de acordo com contextos específicos, mas a maioria dela, que teoricamente se passa em Nova York, foi gravada na Califórnia. A 23ª curiosidade é que o Joey ganhou em 2004 a sua série própria. Eles queriam fazer um spin-off. A série se chamava Joey mesmo, e contava a história de como ele se virava ali como ator e tal, porque eles acharam que seria uma boa sacada. O Joey era um personagem bem popular dentro da série, mas eu acho que não tinha conteúdo suficiente para ele ter uma série sozinho, e aí só durou 2 temporadas e ela foi cancelada. A 24ª curiosidade é que não existe de fato nenhuma cafeteria que seja uma réplica exata do Central Park, mas existem várias cafeterias ao redor do mundo, de fãs e pessoas que se inspiraram no design, na decoração, para criar cafeterias parecidas, e elas se tornaram uma febre pelo mundo inteiro na época da série. E a 15ª curiosidade, a última... 15ª? 15ª.
E a última curiosidade, que é muito fofa, é que no final da série, cada um deles ganhou um pedacinho da calçada ali do cenário do Central Park. Cada um dos 6 ganhou para levar para casa, para guardar como recordação. E eu achei muito fofo, porque com certeza depois de tanto tempo trabalhando juntos, uma série tão grande que se tornou tão amada, a gente quer levar um pedacinho disso para casa. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer essa pesquisa, porque como eu falei pra vocês, eu acabei me tornando muito fã, apesar de ter começado a assistir tardiamente. Mas espero que em breve eu tenha outras curiosidades e outras coisas pra contar sobre Friends, porque sempre, desde que a série acabou, existe um rumor de que vai voltar, de que vai ter um reboot, de que vai ter alguma coisa do gênero. E a gente nunca sabe, né? Vai que... Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o seu like, deixar o seu comentário aqui se você também é fã, o que você achou, se você sabe alguma outra curiosidade que eu não contei aqui. E espero você no outro vídeo.